Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao podcast Vem Comigo, que traz bate-papo com anônimos com histórias de valor ou humor, músicos e bandas pouco conhecidos por aqui e também cotidiano. Hoje eu trago uma convidada para um bate-papo sobre a carreira dela e os desafios enfrentados em cada etapa. Uma bonita história sobre sair da zona de conforto e aproveitar as oportunidades que aparecem, sabendo sempre valorizar a importância de cada um daqueles que ajudaram a construir essa estrada. E então, hein? Você vem comigo? Bom, então a gente está começando aqui mais um episódio do podcast Vem Comigo. Eu tô aqui, nesse episódio específico eu tô entrevistando, aliás, vou bater um papo com uma pessoa que é muito próxima a mim, né? E tem uma trajetória muito legal de vida, com uma experiência legal para trazer aqui, é por isso que eu trouxe essa pessoa até aqui. Aliás, na verdade, eu vim até ela, eu estou vindo até a casa dela e trazendo o podcast pra gente começar aqui e conversar. Então, é justamente a parte do programa em que a gente bate papo com a pessoa, traz uma experiência diferente, legal, ou uma pessoa com histórias de humor, enfim, a gente quer passar alguma mensagem de alguma forma. Então eu vou começar aqui primeiramente com essa pessoa se apresentando. O seu nome, a sua idade, no que você é formada, onde você nasceu e onde você mora hoje. Qualquer coisa eu vou recapitulando ao longo das suas respostas, se você esqueceu alguma coisa. Tá bom, então. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem vai me ouvir em quais horários, mas meu nome é Vanessa. Não sou da mata, mas sou da mata. Sou engenheira florestal, formada há 8 anos. Carioca, da Gema mesmo. Nascida, então, no Rio de Janeiro. Tenho 31 anos e tô aqui com o meu, nada mais, nada menos, compadre. Obrigada por todas as honras. Não acredito muito nisso tudo que ele falou aí, não, mas vamos ver o que vai sair por aí. Tô aqui para compartilhar e ajudar em mais esse projeto de vida, se é assim que a gente pode dizer. Exatamente, é um projeto de vida, né? Mas é um projeto até baseado para a gente levar histórias inspiradoras para outras pessoas. Acho que a tua história é uma história que tem uma coisa legal que pode inspirar outras pessoas aí fora a fazer. E, enfim, a gente aqui durante a conversa vai desenvolvendo e vocês vão entender por que eu trouxe ela até aqui a esse podcast. Então, Vanessa, você é formada em engenharia florestal, não é isso? Exatamente. Exatamente. E aí, como é que começou essa história de se formar em engenharia florestal? Você já veio desde criança? Tinha alguma coisa? Ou foi algo que foi ao longo da sua adolescência? Ou no ensino médio? Essa história de desde criança, isso daí é muito conto de fadas. Isso não passa na minha vida, não. Nunca passou. É muito tempo para dizer isso. Sou engenheira florestal, com muito orgulho, gosto muito da minha profissão, sou completamente apaixonada. Se me perguntar, fazendo já a pergunta a mim mesma, se você não fosse engenheira florestal, qual outra profissão que você faria? Engenharia florestal novamente. Então, a engenharia florestal entrou no meu caminho como a maioria das coisas da minha vida entra no meio do caminho, sem saber por quê nem por onde. Enfim, chegou a época de vestibular e eu tinha que escolher alguma coisa. Afinal de contas, eu sabia que queria fazer uma faculdade, mas também não sabia de quê. Eu queria fazer uma faculdade. Você não tinha claro qual era o curso? De jeito e maneira. Eu sabia, sim, que eu queria alguma coisa ligada à área da natureza, à área de meio ambiente, mas há 8 anos atrás, até então, a única coisa que se falava, o que mais se ouvia falar era biologia. Pois bem, biologia, tá, tudo bem, biologia, vamos lá, vamos tentar biologia. Eis que, no meio desse percurso de 2º grau, surge as visitas a universidades e aos cursos. E fui, então, numa visita num curso de biologia. Numa faculdade aqui do Rio, se eu não me engano, era até uma faculdade particular, não lembro direito. E lá, nesse bate-papo com os profissionais do curso de biologia e apresentação do curso, entramos no laboratório de anatomia humana. E quando eu me deparei com aquele laboratório de anatomia humana,
tinha lá, eu não sei dizer como é que é o nome daquilo, mas tinha lá umas caixas com algumas partes do corpo e tudo mais. E aí era tipo um tanque, né? Um tanque onde ficava isso. Quando eu abri um dos tanques, eu me deparei com vários fetos. Nossa. E aí eu comecei a chorar, e coloquei na minha cabeça que biologia eu não faria nunca, porque a única certeza que eu tinha era que eu jamais trabalharia na parte de saúde, na parte de tratar corpo humano. Isso eu sempre tive certeza absoluta que isso não entrava na minha cabeça. Bom, e aí começou a busca insana. Eu falei, já era. Não vou conseguir fazer biologia. O que eu vou fazer da minha vida? Né? Já que biologia não dá. Estudar corpo humano, ver feto, ver cadáver, não dá. Aquela imagem enfraqueceu qualquer possibilidade de cursar. Qualquer possibilidade de cursar biologia. E aí, né, me restou o quê? Infelizmente ou felizmente, no colégio no qual eu cursei, os amigos que eu tinha contato, todos só sabiam de biologia. Bom, lembrei de uma coisa. Existe aquelas revistas que acho que hoje em dia isso não existe, hoje em dia é internet, né? Naquela época, não sou tão velha assim, gente, calma, dá licença, mas naquela época não tinha esse acesso que a gente tem hoje à internet, e eu fui sim buscar naquelas revistas de profissionais, de profissões. Eu não lembro mais direito como é que era o nome das revistas. Hoje em dia acho que ainda tem alguma coisa disso. Mas tinha umas revistas sobre isso. Eis que eu acho alguma coisa parecida com engenharia florestal, falando que trabalhava com meio ambiente, que era uma profissão que estava crescendo no mercado, não sei o que, barará. Não lembro muito bem se era engenharia florestal, mas eu acho que era. Só que só tinha numa universidade em São Paulo. Bom, tá bom, né? Então, só tinha numa universidade de São Paulo, não tinha achado nada aqui no Rio. Vamos tentar vestibular para São Paulo. Cheguei convicta, né? Falei para meus pais convicta. Vou fazer vestibular para São Paulo. De jeito maneira, não vou pagar vestibular, não vou pagar. Naquela época também não tinha essa história de Enem. Enem era só para fazer um testezinho para ver quem conseguia bolsa em universidade particular, não desmerecendo as universidades particulares. Mas uma universidade federal ou estadual, enfim, uma universidade pública, o Enem praticamente não valia para nada. Você fazia vestibular para aquela universidade, para aquele curso que você queria. E aí, então, cheguei, vou fazer vestibular para São Paulo, vou fazer isso daqui, não sei o quê. Também não tinha muita ideia do que era engenharia florestal, mas eu sabia que engenharia florestal não tinha corpo humano. Tá. Aí, a resposta que eu recebo dos meus pais não, a gente não vai pagar o vestibular para você fazer lá em São Paulo, porque você vai ter que fazer a prova em São Paulo, é um gasto, um dinheiro muito alto, e você não é uma excelente aluna, minha filha. Você não vai passar no vestibular de primeira. O vestibular é muito difícil. Você vai ter que fazer um cursinho, você tem que estudar mais, não sei o quê. E como é que foi pra você receber esse tipo de resposta, essa negativa dos seus pais? Foi excelente, porque a busca ficou mais gostosa ainda. Falei, então não vou pra São Paulo não, então eu vou achar alguma desgraça aqui no Rio de Janeiro. Que não seja biologia, tem que ter alguma coisa. E aí comecei. Pesquisa. Beleza, achei uma tal de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá aí o nome, Rio de Janeiro. Se ficava em algum lugar do Rio de Janeiro, que tinha engenharia florestal. Falei, é pra lá que eu vou fazer. Tá, aí voltou de novo o assunto. Cheguei animada e tal com meus pais. Falei, consegui uma universidade no Rio de Janeiro. Vou fazer vestibular pra lá, vou fazer pra rural. Vou fazer engenharia florestal. Tudo bem. Aí vem meu pai. Mas você tem que fazer vestibular para o UFRJ. Porque o UFRJ é do lado de casa, porque o UFRJ é bem perto, porque o UFRJ é a melhor universidade que temos, e barará. Só que a UFRJ não tinha o curso que você queria. Não tinha. Aí o UFRJ só tinha, né, até então, que eu conhecia, que eu pude buscar a biologia. Mas, pai, não vou fazer o UFRJ, não quero o UFRJ, no UFRJ não tem engenharia florestal, tem que fazer o UFRJ. Tá bom, tem que fazer o UFRJ.
tem que fazer o FRJ. Vamos lá, vamos tentar vestibular para FRJ. O que eu vou escolher na FRJ? Sei lá o que eu vou escolher, já que eu sou obrigada a fazer esse negócio, vamos marcar lá. Educação física, afinal de contas, eu amava fazer handball. Educação física, vamos colocar esse negócio aí mesmo. Tá, beleza. Fiz vestibular, fiz pra FRJ, fiz pra Rural, descobri aonde que era Rural. Foram 3 dias consecutivos, mais de 2 horas e pouco pra ir. Um único ônibus, Avenida Brasil, de ponta a ponta. Minha mãe foi comigo, andava pra caramba dentro da universidade, porque eu fiz a prova lá dentro do Instituto de Florestas, que não é perto do ponto do ônibus. Nossa. Foram 3 dias seguidos, naquela época, então foi meio que uma quarta, quinta e sexta de prova. Fui lá, fiz minhas provas, fresca e feliz, conheci já o Instituto, conheci pessoas assim que me fizeram realmente acreditar que eu estava no caminho certo. Vários haribus, como muitos dizem, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, é o que a maioria aí enxerga e que fala, assim denominadas pessoas, mas vi que realmente eu estava num clima, num ambiente que estava me fazendo feliz, apesar de todo o cansaço. Fui lá, fiz minhas provas e tudo. Fiz o ERJ também, tinha que fazer o ERJ, né? Afinal de contas, também era outra universidade. Que eram, na época, as 2 universidades mais conceituadas, mais faladas no Rio de Janeiro. Até, inclusive, para eu conseguir a data das provas da Rural, porque elas não eram divulgadas em livrinhos, que até então o jornal sempre divulgava a data das provas de vestibular. Verdade. A Rural quase que não era divulgada. Até eu conseguir isso, eu criei até briga dentro do colégio que a gente estudava, porque não colocavam no mural, na informação, provas da Rural. Rural, quem vai tentar Rural? Nenhuma louca. Só a Vanessa, claro que vai tentar Rural, maluca. Vai fazer o quê na Rural? Longe pra caramba, ninguém conhece, não tem nome, não tem nada, enfim. Fiz os vestibulares, fiz na UERJ Oceanografia também. De cara, tomei bomba naquela física louca, alucinante no meu período. Acho que foi no ano que eu fiz, foi um dos piores anos de prova de física da UERJ. Não passei para a UERJ, e aí passei no vestibular para Rural, saiu primeiro, né, um resultado, e aí eu fiquei felizaça. Afinal de contas, a Vanessa nunca foi uma excelente aluna, nunca tinha sido uma excelente aluna, jamais ela ia passar numa universidade federal. Que foi justamente a negativa que você teve dos seus pais. Isso era dentro de casa e até mesmo pelo colégio. Os professores, apesar dos professores gostarem da Vanessa e tudo mais, a Vanessa não era aluna de passar em vestibular direto, né? Mas teve algo aí antes na vida que fez com que eu aprendesse a estudar um pouquinho durante o 2º grau. E estudei, tive que estudar, não teve jeito. Estudei, consegui realmente passei para Rural então, e passei também para o UFRJ, né? Mas é claro que esse passeio aí para o UFRJ ficou para uns 2 ou 3 anos depois, porque eu não contei pra minha família que eu tinha passado pela FRJ. E aí você disse que a sua única opção era Rural. Muito bem. E aí eu fui pra Rural. E como é que foi a reação deles no primeiro momento, quando você disse que você passou só pra FRJ, aliás, pra Rural, e que, enfim, como é que eles mudaram de ideia? Não, eles ficaram felizes, né? Afinal de contas, eu tinha passado por uma universidade pública, né? Que até então não esperavam. Claro que eles ficaram felizes. Depois eles aceitaram isso e tudo mais. Mas ficaram felizes, mas mesmo assim meu pai foi bem claro e disse que por ele eu não iria. Por ele eu não iria estudar tão longe assim, porque ele foi até lá a universidade, ver onde que era a universidade. Quer dizer, acho que ele nem chegou aí. Minha mãe foi comigo fazer as provas e viu quanto que longe que era, toda a problemática que tinha de deslocamento, de falta de infraestrutura, enfim. Porque só para situar até quem está ouvindo a gente aqui, embora
essa Universidade Federal Rural seja no estado do Rio de Janeiro, ela fica Ela num outro município que se chama Seropédica. Que é Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. E a gente, no caso a Vanessa, né, mora até hoje na capital do Rio de Janeiro. Isso significaria para ela, né, praticamente... Não, mora até hoje não. Voltou a morar. Muito bem observado. Voltou a morar, exatamente. Mas aí, isso significaria ter que ir para a Universidade Federal porque como Rural. o curso é um curso integral, então isso significa que, na maioria das vezes, eu teria aula de 8 da manhã às 5 da tarde. O que não significa que seja isso, porque tinha dias que eu tinha aula à noite e muitos professores lindos, maravilhosos, que não devem ter família, davam as provas no sábado. Meu Deus. Então, isso significava ter que morar próximo. E só temos, até hoje, um único ônibus que faz Rio de Janeiro Seropédica. E como é que foi no caso do teu pai, que foi mais resistente com essa tua ida pra lá? Quando você teve que dizer pra ele que, de fato, você ia precisar morar lá? Eu não falei. Eu arrumei as malas e fui. Eu não falei foi porque... assim, arrumou tudo, foi. Chegou no dia, falei, então, pai, as aulas começam na segunda, eu tô indo pra Seropédica, tá bom? Tô indo lá fazer minha matrícula, tenho que fazer minha matrícula, tô indo lá, minha mãe falou que vai comigo, é isso aí, entendeu? Tô indo. É bem Vanessa de ser. Foi um jeito bem forte, bem firme. Porque eu ia falar o quê, gente? Eu ia falar, pai, por favor, pelo amor de Deus, deixa eu estudar. Não dá. Não dá. Pai, tô indo. Entendi. E aí, chegando lá, a Vanessa chega lá, tem que fazer a matrícula, aquela coisa toda, daqui a pouco começa as aulas, e aí precisava de um lugar para morar. E aí vem uma nova etapa também dessa coisa. Aí tem uma história que acho que poucas pessoas conhecem. Fui lá fazer a matrícula, aí quando eu tô na fila fazendo matrícula, eu encontro uma menina que tinha feito a prova junto comigo, porque... como eu falei, eram 3 dias consecutivos, a prova era tarde, mas a gente tinha que chegar de manhã, porque quem morava fora dali, quem morava em outros estados, tava dormindo acampado na universidade, ou alojado lá, tem um alojamento para fazer a prova, então a gente passava aquela manhã batendo papo, né, se conhecendo, os futuros candidatos, e à tarde a gente fazia as provas, né, e aí eu conhecia algumas pessoas, e fui procurar casa. Mas nisso que a gente está procurando casa, eu encontro uma conhecida, uma amiga que tinha estudado no colégio comigo, que era a Carolzinha. Encontrei a Carolzinha na fila para fazer matrícula. Também tinha passado para lá, para Rural. E aí fomos todo mundo procurar casa junto. Aí nessa busca de casa, fui eu, Carolzinha, foi uma menina chamada... Como é que era? Patrícia. Alguma coisa desse tipo, Patrícia. E tinha um outro menino que eu já tinha conhecido ele lá nas provas. Minha mãe também já tinha conhecido os pais dele e tudo mais. E... como aqui em casa nunca teve esse problema de tem que morar só com mulher, ou tem que morar com homem, enfim, não sei o que. Ela falou, vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma república, então, né? Beleza. E aí fomos fazer república, só que eu tava no 2º semestre. Eu tinha passado, na verdade, pro 2º semestre, e eles tinham passado pro 1º semestre. E aí, então, eu iria alugar casa junto com eles. Encontramos uma casinha lá, muito bonitinha, uma casinha só para um condomínio de casas para alunos, bem bacaninha e tal. Fizemos lá todos os trâmites e tal, para poder fechar a burocracia de contrato e tudo mais, que aí é os pais que tem que assinar isso, não tem jeito. Eu nem era maior de idade, eu passei para a universidade com 17 anos. Então, eu não tinha nem condições, não podia assinar contrato de aluguel de casa. Só que eu nem cheguei a morar com eles. Nesse meio termo aí, antes de eu efetivamente ir para a universidade, né, esse período que eu fiquei
em casa esperando o segundo semestre. Teve vários problemas, tiveram lá brigas entre eles, não sei o quê. E acabou nem rolando isso. Então acabou que não efetivou essa coisa de você ir morar com esse direto pessoal. pra República, acabamos fechando lá a casa e tudo, mas nem fui morar com eles. Eu acho que não durou nem um semestre aquilo lá. E aí, então, quando começou as minhas aulas, eu fui pra casa do meu avô materno, que era o meu avô Sérgio, que morava em Nova Iguaçu, no 32, no quilômetro 32 da BR-465, que é onde fica a faculdade, na BR-465. Mas lá em Seropédica, meu avô morava um pouco mais próximo da universidade. E aí eu fui morar com meu avô. Fiquei lá no apertamento, durante... acho que não chegou nem um período inteiro, ou um período, não sei. Então, menos de 6 meses. Mais ou menos isso. Menos de 6 meses eu fiquei no meu avô. E aí, enquanto estava nesse começo de faculdade, eu vinha para casa ainda todo final de semana e tudo mais. Ia na segunda, ia no domingo e voltava na sexta-feira à noite. Né? Era mais ou menos isso. Esse foi a minha primeira morada, vamos dizer assim, seropédica. Que não foram poucas. Né? Mas ainda com seu avô, ainda foi um esquema muito parecido com o que você tinha em casa, com os pais. Foi um esquema... Bom, eu saía de manhã cedo e chegava só à noite, né? Mas foi um esquema bem parecido no sentido de que eu tinha uma casa limpa, eu tinha comida, né? Que não era você que fazia. Que não era eu que fazia. E... Enfim, tinha toda uma estrutura de uma casa montada. Eu tinha lá o meu quarto, porque o meu tio mais novo, filho do meu avô com a sua segunda esposa, que era que morava lá no apartamento com ele. Meu tio estava se casando, então estava meio que saindo de casa. Então o quarto do meu tio meio que ficou meu quarto. O seu quarto. Né? Então eu tinha toda uma estrutura de uma casa, como a gente pode... imaginar para os mais conservadores que seja uma casa montada, mobiliada. Então tinha tudo certinho. E aí chegou um momento em que você não teve mais isso, você teve que partir para sua própria casa dentro de Seropédica, desculpa. Aí já não foi muito bem assim, né? Aí foi o seguinte, morava lá com meu avô e aí eu conheci um menino na faculdade, que estava se formando, engenheiro florestal e tal, e comecei a namorar com esse menino, e aí então eu ficava mais... E aí a Rural também teve uma greve, uma das milhares de greves que a Rural teve, né? E aí eu tava alojada, tava já ficando no alojamento de umas meninas, que aí então eu já tava enturmada e tal, tava ficando no alojamento com umas meninas. Né? Mas não estava inscrita oficialmente. Entendi. É o que a gente chama de aconchambrada. Eu dormia num colchonete dentro do alojamento feminino. Entendeu? Então, isso era o que a gente chamava de aconchambrada. Eu não era alojada, eu era aconchambrada. Porque a universidade não me reconhecia como estudante moradora. Eu era apenas estudante. Entendeu? Então, eu não posso dizer que eu era alojada, eu era aconchambrada. E aí eu fiquei lá, e aí numa greve que teve, coincidiu dessa greve o pessoal da engenharia florestal organizar, se eu não me engano, o único que teve até hoje, mas um dos melhores congressos de engenharia florestal, onde reuniu universidades do mundo, universidades do mundo todo não, do Brasil inteiro, né? Universidades da engenharia florestal do Brasil inteiro, tinha um representante, tinham muitos alunos e tudo, e eu podia ficar de fora da organização desse evento, né? Apesar de ser bichete, o que quer dizer? Tradução. Bichete é o calouro. O que nas outras universidades é chamado de calouro. Por que você tem um bichete lá? Porque a universidade era rural. Então, todo mundo era bicho, entendeu? Não era gente. Gente e bicho era a mesma coisa. Então, uma palavra derivada do termo bicho, tá bom. Isso, então eu era bichete, as mulheres eram chamadas de bichete e os homens eram chamados de bicho. Eram aqueles
que tinham acabado de ingressar na universidade até mais ou menos o seu terceiro período, que é quando a gente faz as disciplinas com outros cursos e quando ainda não está muito bem definido, Certo. a gente é chamado de bicho. Né? Os veteranos chamam a gente de bicho, são os calouros. Certo. Né? E aí, então, apesar de ser bichete, eu estava na organização desse evento. E aí eu ficava, então já estava ficando um pouquinho mais lá na universidade, dormindo alguns dias lá, porque a gente tinha aula de manhã e ficava fazendo as organizações à noite, as reuniões, quem ia ser chamado para dar palestra, como é que ia alojar as outras universidades e tal, isso tudo era resolvido à noite. Então, alguns dias eu já ficava lá e outros dias eu ia para casa do meu avô. Mas aí eu conheci, então, um menino que eu comecei a namorar e tudo. E aí eu saí do alojamento feminino e fui morar no alojamento masculino com ele. E a gente estava em greve, não tinha quase ninguém. Os meninos do alojamento dele eram do Rio, tinha todo mundo, e era do Rio de Janeiro, tinha todo mundo capinado a mula. Foi que quando eu entrava em greve na rural, as pessoas não iam para casa, elas iam viajar, né? Então foram viajar, foram não sei o quê, e ele tava lá, porque ele tava formando, tinha que pegar diploma, aquela coisa toda, também tava na organização do evento. E aí eu fiquei, então, um tempo morando no alojamento masculino, até depois ir morar numa casa no 49, dividir casa com uma menina da minha turma e um menino da biologia. Aí depois que eu fui pra morar no 49, que até então eu fiquei, sei lá, acho que mais um período foi no meu avô, o outro período foi FM, e aí no outro período que realmente eu fui morar numa casa. Então você rodou lá dentro, né? Na verdade, você morou em mais de um lugar dentro lá da Universidade Federal Rural, né? Morou com umas meninas, depois morou com esse rapaz, e aí depois teve a oportunidade de ir para uma outra casa e foi para outras casas lá. Se eu não me engano, ao todo foram 8 lugares diferentes. Mena, e que lição, eu me mudei. E que lição você tirou de ter morado assim, em tantos lugares e de ter saído daquela zona, né, de conforto que você tinha ali na casa dos pais, com tudo prontinho, tudo não sei o quê? Qual foi a mudança de vida que teve pra você e o que trouxe de coisas novas pra Vanessa naquela época ali? Totalmente, né? Você pense, uma menina de 17 anos, onde estudou a vida inteira, num colégio de freiras, onde o que mais tinha eram regras. Sair da casa dos pais e morar sozinha. Não, tudo bem que era no Rio de Janeiro, mas mesmo assim era longe. Era mais ou outro menos, município, né? Outro município. Dividir casa com pessoas de culturas e idades e vivências de vida completamente diferentes da sua, é uma lição maravilhosa que isso ninguém nunca na vida vai me tirar. Eu quero isso pro meu filho. Eu quero que o meu filho saiba o que é respeitar o próximo. Eu quero que o meu filho more numa casa onde as pessoas não tenham os mesmos princípios do que ele, mas que ele saiba abaixar a cabeça ou que ele saiba se impor e dizer assim: aí é o seu limite, aqui é o meu limite, eu lhe respeito, mas você também tem que me respeitar. Muito bem, muito bem. Isso foi fantástico. Por isso que eu vou dizer eternamente que antes de eu ser engenheira florestal, antes de eu ser carioca, eu sou ruralina e morrerei sendo ruralina. Porque o ensinamento de vida que a Rural me deu, lugar nenhum, pai nenhum, mãe nenhuma iria poder me passar. Sabe? Então, isso é o mais fantástico de tudo da Rural. Isso aí. É isso que eu sou apaixonada pela Rural e sou apaixonada pela engenharia florestal. E se tivesse que fazer tudo novamente, não hoje, com 31, com 17. Hoje eu não tenho coragem de fazer outra universidade, pelo menos por enquanto. Nem próxima de casa, quanto mais longe. Mas eu aconselho para todo mundo. Muito bom. Quem é jovem, quem tá nessa época de faculdade, tudo, se eu tiver que dar um conselho, com certeza eu dou o conselho de vai.
Vai, que a pessoa não tenha vá, medo. saia daquela sua zona de conforto, daquela coisa toda, conheça pessoas de diferentes culturas, viva, mesmo que desde cedo crescendo com suas É responsabilidades. assim que você se conhece e é assim que você pode dizer que hoje eu sou a Vanessa e hoje eu tenho os meus princípios. Porque até então eu vivia o que eu via. A gente vive, a gente, na verdade, é uma cópia da nossa família. Né? A gente acha o que é certo ou o que é errado em cima dos princípios que as nossas famílias nos ensinam. Muito bem. E quando você está longe daquele anseio, é que você para pensar e aí você forma o cidadão que você é hoje. Exatamente. Você acha não que minha família não tenha uma parcela ou total parcela de incentivo na pessoa. Tô dizendo como pessoa, na pessoa que eu sou hoje. É claro, minha família é minha base. Foi dali, se eu também construí os meus princípios na Rural, se bem eu fiz amigos que eu fiz, eu conheci pessoas nos quais eu falo, essas eu quero que siga comigo, que sejam meus amigos e que me acompanhem, e essa eu quero que não precise ficar do meu lado, é porque eu tive a minha família para dar aquele startup inicial e dizer não, entendeu? Mas hoje também eu tenho argumentos suficientes para ter a minha família, ter as minhas opiniões e falar assim, ok, família, vocês pensam assim, mas o meu pensamento é esse, embasado em quê? Na minha experiência de vida. Ou seja, você está querendo dizer, né, que então você acredita nessa coisa de que, embora tenha os valores da sua família com os quais você cresceu, você aprendeu, você se tornou a Vanessa que você é, mas além disso, você teve toda essa sua experiência própria, como qualquer indivíduo tem suas próprias experiências, que foram aí adquiridas, né, nessa sua vivência na Universidade Federal Rural, com pessoas de diferentes culturas, com gente enfim, de tudo quanto é lugar, inclusive do Brasil, né? Porque vai muita gente de estados fora do Rio de Janeiro para estudar. A grande maioria naquela época era de fora. Era de fora. Exatamente. E ali você começou a criar os valores da Vanessa, não da família da Vanessa, mas de valores da Vanessa, que, claro, juntaram com seus valores familiares, e isso tornou você a Vanessa que você é hoje, né? E aí você é isso aí. Mas, e aí eu vou um pouquinho mais adiante. Acabou a faculdade, terminou aquela época, você teve essa vivência e tal. E aí, começou a vida profissional, começou a Vanessa no mercado de trabalho. Você se formou em engenharia. Como é que foi essa entrada no mercado de trabalho? Foi fácil para uma engenheira florestal? Ou você enfrentou as dificuldades que muita gente enfrenta? Você estagiou antes? Como foi que isso se encaminhou aí para a sua vida? Então, eu não sei, assim, porque na verdade não teve uma parada, entendeu? Para começar a minha vida profissional. Na época que eu namorei esse menino, né, que estava se formando e eu estava entrando na universidade, quando a gente terminou, ele falou uma coisa que eu sofri muito, fiquei muito chateada, mas que hoje eu acho que foram as melhores palavras que ele poderia ter me dito. Ele não era daqui, ele era do Tocantins. E aí ele virou pra mim e falou assim, a gente ainda ficou um tempo ele lá e eu cá, mas imagina, 2 pobres fudidos, um acabando a universidade agora, outro começando a universidade, um morando no Rio de Janeiro, outro em Tocantins, só tem como ir de avião, meu querido. Essa história de ônibus, ele inclusive veio uma vez me visitar enquanto a gente ainda namorava de ônibus, mas pelo amor de Deus, né? Não tem sangue que aguente, amor que dure. Esse quilômetro todo de distância e ser pobre sem poder nem ver a pessoa nem de 6 meses, uma vez no ano, né? Pô, é tenso. Mas aí ele me falou assim, Vanessa, eu não aceito te privar de conhecer pessoas e de fazer o seu nome dentro da universidade, dentro da sua graduação. O que eu tô fazendo com você, tentando namorar essa distância toda, é te privando.
eu tô te privando de conhecer pessoas, eu tô te privando de viver a melhor época que você tem para viver na sua vida. E que idade ele tinha nessa época quando ele te disse isso? Você lembra? 20... Tinha terminado a faculdade, vamos colocar aí. Se ele entrou com 18, deveria ter seus 24, mais ou menos. Entendi. Por aí, 23, alguma coisa desse tipo. Naquela época talvez não, mas você acha que ele mostrou uma certa maturidade? Sem dúvida. Até pra idade que ele tinha, inclusive na época que era... Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ele foi extremamente maduro. Eu fiquei muito chateada. Falei, isso é safadeza, não sei o quê, barará. Mas hoje, cara, eu tenho certeza que, assim, foram as palavras mais maduras que ele pôde ter me falado, sabe? Que realmente... E aí, por que eu toquei isso? Porque você me perguntou como é que foi essa transferência da minha vida acadêmica, né, até então estudante, para minha vida profissional. E isso para mim foi muito tranquilo. Por quê? Porque eu fiz a minha vida profissional, eu fiz o meu berço dentro da universidade. E o que eu quero dizer com isso? Dentro da universidade eu conheci professores, eu conheci pesquisadores, eu conheci alunos, seja dos mais novos aos mais velhos do que eu, fantásticos. Eu pude fazer estágio com pessoas maravilhosas. Eu pude viajar para dar palestra, para participar de palestra, para participar de congresso, para zoeira, para tudo. Eu me fiz uma pessoa livre, que talvez se eu tivesse com ele namorando essa distância toda, ou namorando uma outra pessoa, que uma coisa que eu não fiz na faculdade foi namorar, e isso foi maravilhoso, não ter nenhum namorado, não tenho namorado na faculdade, era essa não mensagem tenham. que ele queria te passar, então. Exatamente, eu acho que era essa. Mas ele estava certo, não tenham, entendeu? Sejam livres para conhecer pessoas, para fazer a sua carreira. Porque foi ali na universidade que eu conheci pessoas fantásticas, que eu conheci professores fantásticos. Pude conhecer um monte de merda também, que não prestam pra porcaria nenhuma, que não lembro nem mais o nome. Mas, inclusive, morei com uma professora que foi minha orientadora. Ela me chamou para... Os filhos dela já tinham crescido, saíram de casa, e ela me convidou. Vanessa, você não quer ir morar comigo? Aquilo foi um outro aprendizado muito bom, sabe? Uma pessoa que... sei lá, alguns dizem que ela é orcahólica, que disseram pra mim que o significado disso é aquela pessoa que não para de trabalhar. Mas eu não enxergo aquilo em trabalho, aquilo é a vida. Ela é engenheira florestal, ela respira engenharia florestal, ela gosta daquilo. Trabalho é quando a gente cansa, quando a gente faz aquilo massacremente. E de repente tem quando até uma... Quando a gente vive aquilo dali, não é trabalho, exatamente. Entendeu? E de repente você tem prazer de fazer até uma dali. outra visão, tem uma interpretação interessante com relação a isso, né? Que tem ganhado cada vez mais força. Quando você tá ali trabalhando, né, mas que você tem aquele trabalho em que você tem aquele prazer em executar, em fazer, aquilo se torna uma diversão, né? Exatamente. Se torna uma coisa natural. De repente era isso tão, que essa professora... Era tão natural ela acordar e conversar com o marido dela do projeto que eles iam financiar, que era um café da manhã delicioso. E viver aquilo dali, e ela passar aquela experiência pra mim, e eu estar sentada na mesa com dois professores maravilhosos. Ele nem tanto, mas ela fenomenal, que eu digo que é a minha mãe até hoje, porque era minha orientadora, era a pessoa engenheira florestal, ele era biólogo, mas muito bem conceituado também, faziam vários trabalhos juntos. E viver aquela conversa ali, sabe, de dia a dia, foi um aprendizado muito gostoso, e aquilo me fez me encantar mais ainda em ver assim, o quanto que ela tinha prazer pelo que ela fazia, que aquilo me passou aquele prazer até hoje, sabe? E hoje, se eu digo eu sou engenheira florestal e faria engenharia florestal novamente, eu acho que essa professora tem toda a contribuição. Ela foi, então, uma fonte de inspiração para ela foi a minha mãe profissional. Eu chamo e todo mundo sabe que conviveu comigo que ela é minha mãe. Eu tenho minha mãe biológica e tenho a minha mãe ruiva, que é a minha orientadora, que foi minha orientadora durante algum tempo, até ela sair da universidade, ela me orientou. Ela se aposentou? Não, ela foi para outra universidade. Ela hoje é professora de uma universidade de São Paulo.
Ah, sim. Então, mas até ela sair, eu trabalhei no laboratório, trabalhei em alguns projetos e tive o prazer de trabalhar numa rede de sementes florestais, que era a Rio Esba, que era Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, e pude fazer estágio no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Eu pude conhecer um pouco da engenharia florestal nesses 3 estados diferentes, ainda quanto aluna. Entendi. Então, isso de cavar o meu berço, né, de criar o meu berço dentro da universidade, foi muito fácil quando eu me formei. Porque quando eu me formei, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, para onde que eu ia, né? Eu sabia que eu queria fazer um mestrado, né? E aí, com o que eu queria fazer o meu mestrado? E aí eu já fui direto pro meu mestrado. E quando você foi pro mestrado, você não estava trabalhando em nenhuma empresa? Não, você eu nem tinha diploma. Quando sim. eu passei pro mestrado, ainda faltava 2 semanas para eu defender minha monografia. Nossa. Eu fiz a prova do mestrado antes de terminar a faculdade, por causa das greves. Sim. Então eu defendi a monografia já assim, uhul, tô nem aí, pode me dar 5 que eu já tô no mestrado, com bolsa. E isso de pode? iniciação Como científica. isso funcionou nessa coisa de ter... Ué, pode, porque assim, eu defendi a minha monografia no final do ano. Certo. E apesar do resultado do mestrado já ter saído, o mestrado só ia começar em março. Então, março já ia ter terminado. Mas eu já tinha o resultado antes. Entendi. Então, quando eu defendi minha monografia, eu já sabia o que me esperava por mais 2 anos. Apesar de eu ter sido... como é que eu posso dizer? Não querer me gabar, mas apesar da minha monografia ter sido uma monografia muito bem conceituada perante os professores do curso e tudo mais como monografia, mas eu já tinha chegado no momento que eu já estava assim, vai, acaba que eu já não tô nem mais aí pra você, entendeu? Já tô vivendo uma outra história. Entendi. Então, eu, apesar de alguns não considerarem, mas na minha visão, o mestrado já é um mercado de trabalho, sabe? Um mestrado você já não é mais estudante, você é um mestrando, é um outro nível. Na minha cabeça já é uma outra visão. É legal mostrar essa visão, porque não é um mercado de trabalho que eu vivo hoje. Não é um mercado de trabalho da consultoria, mas é um trabalho. Um mestrando, ele tá um passinho ali, é um iniciante a pesquisador. Entendi. Então, um pesquisador é uma profissão. É engraçado e legal você mostrar essa visão, porque acontece muito de mercado, e essa é uma dúvida de muitos estudantes, inclusive dúvida de profissionais, inclusive, pessoal que acabou de terminar a faculdade, sobre ir ou não para o mestrado logo depois que você termina. E aí, de repente, pode entrar num questionamento sobre depende do tipo de carreira que você quer seguir e depende, claro, do mercado para onde você vai entrar. Então, entra num mestrado logo após a graduação ou esperam alguns anos, hoje você deve esperar alguns anos de experiência no mercado profissional, atingir uma certa maturidade profissional para aí sim fazer o mestrado. Tem sempre um pouco dessa dúvida. Esse agora trouxe aqui uma visão um pouco diferente. Não, que o mestrado é sim, é como se fosse uma profissão, é sim uma coisa profissional, num outro nível, no nível pesquisador, né? Sim, eu acho que, bom, é bem por aí. Eu acho o seguinte, que você tocou aí de fazer ou não um mestrado, depende muito de profissão para profissão, não posso falar outros, posso falar da engenharia florestal. Hoje, se um aluno vira para mim e pergunta, Vanessa, faço mestrado ou não faço? A minha pergunta é o seguinte, você quer ser pesquisador ou não quer ser pesquisador? Se você quer ser pesquisador, se você quer seguir a carreira acadêmica, se você quer dar aula, ou se você quer só ser um pesquisador, que não existe só ser pesquisador, faça logo seu mestrado, faça logo seu doutorado, faça logo seu pós-doutor, segue a linha, porque isso é o que você vai ser, é um pesquisador, não sei o quê. Agora, se você quer atuar em outro mercado, que não seja o mercado de ser professor ou ser pesquisador, eu falo assim, se você já sabe muito bem o que você quer fazer no mestrado, faça o mestrado, mas vá
atuar em outra área também. Vá fazer outras coisas também. Não fique só nessa linha de mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque hoje o que a gente mais vê são pessoas que acham que gostam da pesquisa, que gostam de lecionar e depois descobrem que não gostam. Aí descobrem que não gostam quando você já está o top dos tópicos. O que significa isso? Quando você já fez mestrado, quando você já fez especialização, quando você já fez doutorado, quando você já fez pós-doutorado e aí você quer entrar numa empresa de consultoria. E aí, meu amigo, a maioria das empresas de consultoria não querem te contratar. Por quê? Porque você tem um currículo muito bom e eles não podem te pagar por esse currículo. Então tem essa questão. Então tem isso. Então, se você quer, faça o seu mestrado, mas conheça o outro lado também. Essa é a opinião que eu tenho hoje, sabe? Se você quer, se você tá certo daquilo dali, de que você vai fazer mestrado, doutorado, porque você quer dar aula, porque você quer ser pesquisador, porque você não quer entrar na consultoria, porque você não quer ir para uma outra empresa e tudo mais, tudo bem, faz um seguido do outro, termina a faculdade, faz o mestrado. Agora, se você tem dúvidas, eu acho que vale a pena conhecer o outro lado, porque o que a gente aprende na faculdade é lindo, é maravilhoso, é não sei o quê. Mas muita coisa não se aplica no mercado. Não se aplica no mercado, né? E hoje você trabalha numa consultoria, não é isso? Hoje você trabalha numa empresa de consultoria. Mas você também já lecionou aulas há um tempo atrás, então, né? Teve essa oportunidade. Sim. Quando você descobriu que você levava jeito para isso, ou que você queria isso, você tinha essa vocação? Eu descobri, como sempre. Nada na minha vida... Eu acho que poucas coisas na minha vida foram escolhas. E aí você que gosta de música, você sabe muito bem que tem a música que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois é, essa é a minha música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não descobri nada. Descobriram por mim. E falaram assim: Vanessa, por que você não dá aula? Sei lá, por que eu não dou aula? Porque eu sei, não quero, não sei, acho que não levo jeito. Vanessa, você não quer ser minha monitora, não? Mas para ser monitora precisa fazer prova. Precisa fazer prova. Mas quem escolhe o aprovado é o professor. Tá, tudo bem. Então olha só, eu tô indo lá na coordenação do curso, porque eu vou pedir para você adiantar a disciplina, você vai fazer a minha disciplina antes da grade, e quando você terminar a minha disciplina, já na minha disciplina você vai ser a monitora, tá? Como? Hein? Não entendi. Pois é, isso. Ou seja, teve um convite lá atrás, em que você... Aí tá, aceitei. Aceitou, arriscou. Fui a monitora dos meus próprios amigos de faculdade. Nossa. Então, e aí começou a monitoria, já é isso, né? Você ajuda o professor a montar as aulas, você ajuda o professor, você dá aulas de reforço para os alunos que têm alguma necessidade. Certo. A maioria das vezes fica por um dia antes da prova, mas você é meio que assim, o aluno que mais sabe daquela disciplina, né? Vamos dizer assim. E aí comecei, então, fui monitora de 0 a 800, porque eu fui assim monitora... Não é assim que funciona. A monitoria, a maioria das monitorias na engenharia florestal, antigamente, tinha bolsa. Mas eu não poderia ter bolsa porque eu já tinha outra bolsa. Então, eu preferi ficar com a outra bolsa do que ter bolsa de monitoria. Mas tá. Aí fui monitoria de uma disciplina, fui monitora de uma disciplina e continuei na pesquisa, continuei fazendo lá, porque eu tinha bolsa de iniciação científica, então bolsa de iniciação científica você tem que pesquisar. Eu tinha minha pesquisa e tudo mais. E aí depois, quando eu entrei no mestrado, quem foi meu orientador, que foi uma pessoa assim também maravilhosa, um professor fantástico, ele me incentivava muito a isso. Vanessa, dá aula lá pra mim,
Ah, Vanessa, aí um belo dia, tava em casa, tinha vindo pra casa dos meus pais, ele me ligou, não esqueci. Me chamava de menina maluquinha, dizia que eu parecia uma menina lá de uma novela, sei lá, das quatro. Ô, menina maluquinha, escuta só, eu tenho um curso pra dar essa semana, só que eu acabei de descobrir aqui que eu tenho um outro curso também na mesma data. E que aí eu não vou poder dar esse curso. São só para os haitianos que estão vindo conhecer os nossos sistemas agroflorestais do Brasil. São só uns haitianos. Você não quer ir lá dar esse curso, não? E aí você também disse assim.